Então hoje a gente vai fazer uma revisão dos tipos de redes, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aqui então a nossa apostila, moçada. A gente vai revisar aqui os tipos de redes. Lembrando que as nossas redes, elas são distribuídas por tamanho, ok? Vamos lá, primeiro tipo de rede, as redes chamadas de redes PAN, que são as redes pessoais, ok? Personal Area Network, são as redes pessoais. O que são redes pessoais? Por exemplo, redes PAN são equipamentos pessoais que você tem, que você pode utilizar e que esses equipamentos podem se conectar uns aos outros, ok? Como, por exemplo, um computador se conectando a uma impressora via Bluetooth, um celular conversando com outro ou até mesmo conversando com um notebook. Hoje em dia, nessa imagem aqui, nós poderíamos ter os relógios inteligentes, por exemplo, os smartwatches, que se comunicam com os celulares. E o que nós temos aqui na característica das redes pessoais? Nós temos elas numa distância média, pessoal, de 9 a 10 metros no máximo. Porque esses metros, essas distâncias, são referentes à cobertura do sinal Bluetooth, ok? Então, toda a comunicação Bluetooth, ela tem um padrão que ela consegue chegar até entre 9 e 10 metros de distância. Então, por isso a gente diz que as redes pessoais normalmente utilizam as conexões Bluetooth e tem uma distância máxima de 10 metros. Próxima rede que nós temos são as redes LAN. Também são conhecidas como redes locais e alcançam até no máximo 10 quilômetros. Nessas redes locais, nós não estamos pensando em 10 quilômetros de forma linear, né? Um cabo esticado por 10 quilômetros, não é isso. A gente tem que imaginar que esses cabos, eles estão passando por tubulações e fazendo várias curvas. Então, se a gente imaginar uma rede de computadores, vamos imaginar lá uma rede que nós tínhamos lá no nosso laboratório, onde um cabo sai de um computador, ele passa por uma tubulação, fazendo várias curvas, entra na parede e ele vai até um elemento central chamado hub ou switch, né? Ou hub switch. Esse equipamento central, essa distância que se dá de até 10 quilômetros é pela soma total que esses cabos de rede podem elevar. Passando então dessa distância de 10 quilômetros, a gente já ultrapassa os limites possíveis, certo? Das nossas redes locais. Lembrando que os locais, eles podem ser uma sala, eles podem ser, por exemplo, uma casa, ou um prédio, né? Ou um prédio inteiro. Se a gente imaginar um prédio de vários andares, onde os computadores que estão dentro daquele prédio, eles podem sim fazer parte da mesma rede local, né? Então, por isso, eles estão no mesmo local físico, pensando geograficamente, né? Uma situação geográfica. Muito bem, vamos ver se ele fala aqui, esses computadores, normalmente, eles são ligados por cabeamento, tá? E o cabo, ele é aquele cabo que nós chamamos de cabo par trançado. Deixa eu dar uma olhada se está aqui em cima ou se está na parte de baixo, os tipos de cabos. Esse cabo aqui, ó, esse cabo é o tipo de cabo que nós estamos nos referindo, né, para essas redes locais. Normalmente o cabo azul com os 4 pares de fios, né, que nós chamamos então de cabo
par trançado ou multilã, também conhecido como cabo par trançado ou multilã. E normalmente esses são os cabos utilizados nesse formato de rede, no formato de rede LAN. Muito bem, próximo formato de rede, o próximo tipo de rede são as redes MANs. MAN vem da palavra, elas são parecidas com as redes LAN, só que a distância delas, elas aumentam para até 100 quilômetros. Por que 100 quilômetros? O que é a palavra MAN? É da palavra metropolitana. Então a palavra MAN, ela vem da palavra metropolitana, né? O M. Então é uma rede metropolitana, né? Metropolitan Area Network. Então nós podemos pensar assim, uma região metropolitana corresponde a uma cidade, de uma cidade a outra, por exemplo. Nós poderíamos imaginar, aqui no exemplo, né, um prédio, né, ou uma empresa, ou um departamento, como queiram chamar, que se conecta através de uma rede, né, de uma rede própria, de uma rede externa. Essa rede pode ser de fibra, pode ser através dos cabos, às vezes, de conexões próprias, né, ou conexões alugadas. E nós poderíamos imaginar que nessa cena aqui, nessa figura, cada um desses prédios poderiam estar, por exemplo, numa cidade diferente. Então imagine uma empresa que tenha lá uma sede, vamos imaginar a nossa região aqui, Curitiba, ou um escritório em Colombo, um escritório em Almirante Tamandaré, um escritório em Pinhais e outro escritório, por exemplo, lá em São José dos Pinhais, Piraquara, região. E o central, por exemplo, em Curitiba. Cada escritório dessa empresa que está numa cidade diferente, se ele estivesse conectado por uma rede própria, ela estaria conectada por uma rede MAN, né, uma rede metropolitana, mas é uma rede própria daquela empresa. Normalmente um exemplo de empresas que utilizam essa tecnologia nos dias de hoje, nós podemos entender como as empresas de telecom, né, as operadoras. As operadoras têm os escritórios centrais, onde as conexões são distribuídas, e em cada cidade, né, tem uma, vamos chamar de filial, ou uma repetidora, ou uma sede, digamos assim. Isso daria uma maior cobertura, né? A gente poderia até estender essa ideia aqui até ao estado, né? De repente, várias cidades daquele mesmo estado podem comportar esse tipo de cenário. Então, o limite desse tipo de rede, conforme estava aqui na nossa especificação, ele vai até um máximo de 100 km de distância de um para outro ponto dessa rede. O nosso próximo tipo de rede, né? A maior rede que nós conhecemos é a rede WAN, onde o W ele simboliza a wide, né? A palavra wide, que vem da rede mundial, né? A cobertura global, ou redes também como encontrados, redes de longas distâncias. A nossa rede mais famosa de todos no padrão WAN é a própria internet, né? A internet, ela é uma rede WAN, onde ela extrapola os limites de 100 km de distância de um ponto ao outro, e elas podem utilizar diversos tipos de meios de comunicação, como, por exemplo, cabeado, como as linhas telefônicas, fibra ótica, satélite, rádio e vários outros tipos de conexão. Então, a maior de todas as redes é a rede WAN, ok? Que interconecta
as diversas redes distribuídas ao redor do mundo, formando a maior rede de todas, que é a internet. Ok? Então, essa seria a ideia das nossas distribuições geográficas. Só voltar aqui um pouquinho para a gente recapitular. Então, redes PAN são redes pessoais, redes LAN são redes locais, redes MAN são redes metropolitanas e redes WAN são redes mundiais ou redes geograficamente distribuídas. Certo? Nós temos aqui, inclusive, então, a sigla de todas elas: Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network e a Wide Area Network, que seria a rede de amplo acesso ou rede geograficamente distribuída. Muito bem, temos uma curiosidade agora aqui sobre as redes ao redor do nosso Brasil. Aqui é um gráfico do ano de 2012, certo? Como está distribuída a nossa rede de internet no Brasil. Aqui as linhas coloridas, elas dizem respeito às velocidades. Então, por exemplo, isso em 2012, nós vamos acessar esse endereço aqui para ver como está no ano agora de 2020, quase 10 anos depois, tá? Ou 8 anos depois. Em 2012, a conexão mais rápida que nós tínhamos era uma conexão de 10 gigabits, que conectava aqui os estados do Sul com os estados do Sudeste, os estados do Nordeste e o Centro-Sul aqui, Brasília, capital do Brasil. Nós tínhamos outras redes um pouco menores, de 3 GB, que conectavam a parte do Norte, ok? E Centro-Sul. E aqui que conectavam o Nordeste à parte do Norte do país, aqui na área de São Luís, Fortaleza, Belém, essas capitais. Depois nós tínhamos 200 megabits, que conectava então o centro do país até o Amazonas, e uma de 36 megas, que conectava Belém ao Amapá, e a menor de todas, que conectava São Paulo a Rondônia, né? Aqui em cima em Boa Vista. Vamos ver como é que está essa atualização no ano de 2020. Vamos ver se esse gráfico aqui existe e vamos dar uma olhada como é que está o nosso backbone, tá? Que é esse cara aqui. Deixa eu puxar aqui para a gente ver onde eu estou acessando. É o site da Rede Nacional de Pesquisa. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui a palavra backbone. Aqui, ó. Vamos ver se é esse aqui. Me parece que ele está com um formato novo aqui. Vamos ver. Conexão em 2020. Abrir. Imagem. Aqui, ó. Eu acho que agora está mais fácil de entender. Vamos lá. Então aqui o que eu tenho? Conexão internacional. Quantas conexões internacionais nós temos? Uma conexão aqui em cima, conexão internacional de 200 gigas, mais uma aqui embaixo de 10 gigas, mais uma aqui de 100 gigas e uma aqui de 3 gigas. Então, a nossa principal saída é em Fortaleza, onde nós temos 200 gigas de internet, fazendo uma conexão aqui, se eu não estou enganado, com os Estados Unidos. Uma conexão de 10 gigas em São Paulo, mais uma conexão de 100 gigas em São Paulo e uma conexão de 3 gigas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Como é que está essa conexão, a rede? Como é que estão as velocidades de internet hoje nessa rede?
Não temos mais nenhuma conexão abaixo de 1 gigabit. Percebam aqui embaixo, eu vou até dar um zoom, vamos ver se eu consigo ver isso aqui melhor. Realmente a internet do Brasil melhorou bastante, então olha só, as velocidades, a mais fraca é 1 GB, aonde em 2000 e... deixa eu ver se eu estou com a apostila aqui, em 2012 a mais forte era de 10 GB e a mais fraca de 20 megas, certo? Possivelmente uma rede de 20 megas tem muitos de nós que temos essa velocidade nas nossas casas hoje, certo? Pensando que hoje a velocidade de 200 megas é uma velocidade que já existem várias pessoas, vários usuários residenciais que podem sim ter essa velocidade nas suas casas nos dias de hoje, ok? Então, voltando aqui, a mais simples é a de 1 GB, vamos dar uma olhada aqui aonde que ela conecta. Ainda continua sendo a conexão, por exemplo, aqui, ó, Brasília com Acre e Brasília com Pará, Amapá e Rondônia, né? Fortaleza, Rondônia. Ainda o norte, né? O norte do país ainda tem uma conexão, digamos assim, as menores conexões estão no norte do país. Claro que isso se dá pelo difícil acesso. Já temos links maiores também, como links através aqui, deixa eu ver de quanto que é esse, 3 GB, né, com Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Brasília, direto com Manaus e Belém com Manaus. Então a gente percebe que agora as redes elas não têm apenas um único ponto de acesso. No mínimo, nós temos 2 pontos de acesso por capital. E todas as capitais do Brasil, sim, elas estão cobertas com um link de internet gigabit. A capital que tem o menor link ainda continua sendo Rondônia, ou Roraima aqui em cima, Boa Vista, Roraima, Boa Vista, que tem apenas 1 gigabit de internet. Tá? E onde nós temos a maior conexão, que é a conexão de 200 gigas. A conexão de 200 gigas ela se dá entre São Paulo e Fortaleza, lá em cima no Ceará. É um cabo ou uma conexão, não dá para dizer que é um cabo, que tipo de conexão que é essa, que ela leva os 2 pontos principais de acesso do Brasil, que liga o centro-oeste ao nordeste, ok? Inclusive nesse ponto nós temos a saída de maior velocidade do país, que é a saída que está em Fortaleza e vai para os Estados Unidos. E nós aqui, como que nós estamos aqui em Curitiba, no Paraná? Nós estamos com uma conexão de quantos pontos? Nós temos aqui uma conexão com São Paulo de 20 gigas, mais uma conexão com São Paulo de 100 gigas, outra conexão com Campo Grande de 100 gigas, mais uma conexão com Santa Catarina, Florianópolis de 100, e mais uma conexão com Rio Grande do Sul, Porto Alegre de 100 gigabits. Então a nossa conexão mais fraca é uma conexão secundária com São Paulo de 20 gigas. Ao restante, o Paraná está coberto por uma rede de 100 gigabits por segundo, ok? Então nós estamos no backbone, Curitiba está inserido no backbone nacional, né, com uma das maiores
conexões, né, uma das maiores velocidades. Ela só perde para a conexão entre São Paulo e Fortaleza, que é a espinha dorsal da internet brasileira. Mas nós temos sim um acesso muito, muito bom para os dias de hoje. Ok? Então, pensando nos tipos de redes, nas coberturas de redes que nós temos hoje, essa seria o patamar geral que nós temos, então, no nosso Brasil. Uma conexão de 200 GB chegando e uma distribuição interna, a maioria da distribuição interna, de 100 GB nessa região aqui onde tem os laços, né, os fios vermelhos, onde nós temos essa conexão mais robusta, certo? Então é isso, basicamente a nossa revisão de conexão fica assim. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.